Vamos fazer contato com o advogado, professor universitário, mestre e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo, Fabiano Silva dos Santos. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Glauco, tudo bem? Tudo certo. Fabiano, ontem nós tivemos duas decisões aí referentes às mensagens divulgadas no âmbito da Operação Spoofing. Uma delas, na verdade, decisões, um pedido, né? O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, encaminhou um pedido ao ministro do STF, Ricardo Lewandowski, requerendo acesso às mensagens da Operação Spoofing, aquelas mensagens que forem referentes, na verdade, aos ministros do Superior Tribunal de Justiça, já que existe um inquérito para apurar uma suposta tentativa de intimidação e investigação ilegal dos ministros da Corte. E também o ministro Ricardo Lewandowski deu acesso ao TCU às mensagens vazadas de Sérgio Moro e outros procuradores da Lava Jato nessa operação. Como que você vê esses dois episódios dentro do âmbito aí das revelações das mensagens de procuradores da Lava Jato no âmbito da Operação Spoofing? Obrigado, Glauco. Um prazer estar com vocês aqui da Rádio Brasil Atual e com todos os nossos ouvintes aí. Eu acho que a minha câmera... Deixa eu ligar a câmera aqui. Agora está ligado. Obrigado. É um prazer. São solicitações muito importantes e eu acho que eu não me recordo se a do STJ foi deferida, mas eu vi que a do TCU ela já tinha sido deferida pelo ministro. Então são passos muito importantes que são dados para a investigação das atitudes, dos atos praticados por esses procuradores. Em específico, o ministro Bruno Dantas, ele solicita essas mensagens num contexto em que o Sérgio Moro, né, vira sócio de uma consultoria internacional que é cliente, na verdade, né, de uma das empresas que ele ajudou, que o Sérgio Moro ajudou a quase falir, né, porque a Odebrecht hoje é cliente do Sérgio Moro no escritório Álvares Marçal. Então é algo muito inusitado esse tipo de prática. O juiz ajudou lá a fazer as delações todas da Odebrecht, ajudou a colocar a empresa numa situação complicada financeiramente, a empresa precisou entrar com pedido de recuperação judicial e depois esse juiz sai da magistratura e vai da consultoria para essa empresa. Então é algo muito estranho mesmo. Então é corretíssimo esse posicionamento do Tribunal de Contas da União de investigar as formas como se deram aí o ingresso do ministro Sérgio Moro na consultoria. Por outro lado, nós temos essa questão do Superior Tribunal de Justiça, que é de extrema gravidade, Glauco, de extrema gravidade que procuradores de primeira instância de Curitiba pretendiam investigar ministro do Superior Tribunal de Justiça do nosso país. Então isso é algo muito grave e me parece, inclusive pelas trocas de mensagens que ficaram claras, que eles arapongavam os ministros, eles tinham informações privilegiadas da Receita Federal para que pudessem aí, como eu poderia dizer, ameaçar os ministros via matérias na mídia. Então isso é algo de extrema gravidade e estão corretíssimos os procedimentos de solicitar acesso a essas mensagens para que haja de fato uma investigação, porque esse assunto coloca em credibilidade o nosso sistema judicial. Agora, Fabiano, a gente já tinha ali, mesmo antes da revelação das mensagens da chamada Vaza Jato, né, pelo The Intercept Brasil e também outros veículos, tínhamos ali diversos juristas no Brasil e no exterior também, nomes muito importantes do direito internacional contestando a sentença do juiz Sérgio Moro, não só a sentença referente ao caso do triplex, né, do Guarujá também relacionado ao ex-presidente Lula, mas ao processo em si, né? Tivemos aí em 2017, agosto de 2017, já o lançamento daquele livro, o Comentário a uma Sentença Anunciada, que tem 122 juristas, né? Eu não me recordo de 5 que tenham lido a sentença de Sérgio Moro e defendido, mas ali tinham 122 juristas justamente observando a respeito dos detalhes do processo, de como aquilo foi conduzido. Depois tivemos a Vaza Jato e agora, desde fevereiro, tivemos o levantamento do sigilo das mensagens divulgadas aí no âmbito da Operação Spoofing. O que essa terceira etapa, digamos, mostra a mais do que não se sabia em relação a todas as ilegalidades que foram praticadas pela Lava Jato?
Na verdade, como você mesmo disse, diversos juristas já vinham denunciando as práticas nefastas que a Operação Lava Jato tinham, né, em relação aos seus alvos. E os alvos ali, eles eram selecionados a dedo, né? A gente percebe isso claramente. Agora, as mensagens, elas só deixam isso claro, né? Só deixam claro tudo aquilo que diversos juristas, eu até participei também dessa obra, temos outras obras que são produzidas também nesse contexto. Então, assim, as mensagens deixam claro essa forma parcial do trabalho do ex-juiz Sérgio Moro. Então, o Sérgio Moro, ele sempre atuou, na verdade, não como um juiz, ele atuou como o chefe da Força Tarefa Lava Jato. É isso que o ex-juiz era. Ele era o chefe da Força Tarefa Lava Jato e atuava em conluio com todos os procuradores. Então isso está muito claro. O Deltan, vou lá falar com o russo, aqui o que manda é o Código de Processo Penal do russo. Então, assim, a gente vivia, Glauco, numa república paralela. Esse pessoal criou um Estado democrático de direito específico deles. Eles saíram dos limites da nossa Constituição. Então isso está muito claro com essas mensagens divulgadas. Acho que, assim, as mensagens agora, elas vêm para dar credibilidade, que a gente sempre falou. Isso parecia muito claro, mas como a gente vê, e você mesmo disse aí, você vê, eles estão pegando acesso à mensagem do ministro do STJ. Eles dão aquele ar de legalidade, ou seja, a sentença é confirmada em segunda instância, depois é confirmada pelo STJ. O Sérgio Moro sempre falou isso, mas as mensagens, elas mostram, inclusive, que isso é muito grave, que parece que, inclusive, nos tribunais e no STJ, eles tinham as suas combinações sobre os resultados. Então, eu acho que isso precisa ser muito bem estudado, e essas mensagens, elas servem até no mundo acadêmico para a gente, Glauco, para a gente fazer alguns recortes aí para efeitos de estudo, para a gente ver como o nosso sistema judicial, ele carece de muito aprimoramento também. Agora, você mencionou também, Fabiano, essa questão de possível arapongagem, né, solicitação de informações feitas de forma ilegal, na verdade, aí para diversos órgãos, inclusive até com colaboração indevida internacional, mas a gente tem também vendo, né, todas as mensagens, analisando bem o contexto, dá para ver que existe uma tentativa de constrangimento das instâncias superiores de ministros do STJ e de ministros do STF, para que fossem confirmadas as diversas decisões ali tomadas na primeira instância da Lava Jato e também que fossem confirmados ali os diversos pedidos feitos pelos procuradores da operação. Você acredita que essa operação teria sido bem sucedida sem, por exemplo, a colaboração de veículos da mídia, sem aqueles vazamentos seletivos, sem, enfim, uma imprensa amiga, entre aspas, que na verdade ajudou a cobertar essas ilegalidades? De modo algum, a operação, ela sempre foi alicerçada, Glauco, ela foi alicerçada nisso. Ela foi alicerçada no marketing, porque de jurídico mesmo ela não tem muita coisa, tá? De técnica jurídica mesmo ela não tem muita coisa, ela tem é marketing, propaganda e perseguição. É isso que foi a Lava Jato. Eu não estou aqui, e aqui nós temos que fazer um exercício que é muito claro também. Se houve corrupção, ela tem que ser combatida. Nós não podemos também nunca compactuar com um gerente da Petrobras que colocou 200, 300 milhões na conta do exterior. Então, esse tipo de prática, é claro que ela não é defendida por ninguém. O que a gente não pode fazer é o seguinte, é você utilizar do processo penal para perseguir pessoas e para desvirtuar o nosso ordenamento jurídico, que foi isso que foi feito. Então, assim, essa questão do apoio da grande imprensa, ela existe até hoje, se você for olhar bem. Dificilmente os grandes veículos aí noticiam as coisas do modo como são. Né? Então, assim, você vê, tem uma capa famosa aí de uma revista em que está a capa do presidente do Supremo Tribunal Federal. E está em qual contexto que o ministro aparece? Ele aparece num contexto de uma suposta delação que o Léo Pinheiro falou que fez uma obra na casa dele. Quando você vê a delação, não tem nada disso. Então, claro, e depois nas trocas de mensagens, inclusive, os garotos de Curitiba, eles falam isso, inclusive. Eles falam, tem uma obra lá do fulano lá na coisa. Então, essas atitudes, elas sempre foram feitas para emparedar as pessoas, para emparedar as autoridades constituídas. Então, é uma prática terrível e
criminosa. Agora, o que se discute, né, no Supremo Tribunal Federal, que ainda vai a julgamento, o caso da suspeição do juiz Sérgio Moro, diz respeito a um caso concreto do ex-presidente Lula. E não que um caso concreto não seja importante, o caso concreto muda, na verdade, a vida de uma pessoa, né, pode condenar um inocente. Mas, além disso, qual que é a importância das reparações em relação àquilo que foi feito na Lava Jato para o próprio sistema de justiça, para a credibilidade do sistema de justiça brasileiro, Fabiano? A minha maior preocupação com a operação é justamente essa que você colocou, Glauco. É claro que a gente sabe que o ex-presidente Lula, ele virou o alvo preferencial porque ele tem uma bagagem política e ele tem um significado político e que essas pessoas não gostavam. Então ele virou um alvo. Assim, mas o descrédito que a Operação Lava Jato pode causar no nosso sistema judicial, eu acho uma das coisas mais preocupantes. Porque quando você vai ser julgado, Glauco, você espera ser julgado por um juiz que não parta da premissa de que você é culpado. Você quer ser julgado por um promotor que não fique pautando o seu processo, mandando planilha do Google Drive, e fala assim, vamos fazer essa hoje, essa aqui amanhã, até o Fabiano, de repente, mijar sangue, que eles utilizam esse termo também, né? Ninguém quer ser julgado, ninguém quer estar à disposição de um sistema judicial nefasto como esse. Então, assim, acho que o grande aprendizado que nós temos que tirar desses episódios todos é justamente esse, é como o nosso sistema judicial funciona. Ele está funcionando dessa forma se tiver ou apenas algumas pessoas acabaram se apoderando e criando esse sistema paralelo de julgamento. O que a mim parece que é mais provável. A mim parece que essas pessoas tentaram aí criar subterfúgios para desviar-se do processo legal e do nosso sistema constitucional. Então acho que isso tem que ser severamente punido, não só pelas instâncias de correção ali, que a gente fala correicionais, as instâncias administrativas que vão investigar as pessoas, mas nós temos sim de usar os instrumentos legais para verificar se as pessoas cometeram crime, porque se cometeram crime tem que pagar. Vidas de diversas pessoas foram destruídas com essas operações, e isso nós não podemos admitir. E às vezes falta, né, Fabiano, um exercício de empatia, justamente esse que você propôs, da pessoa se perguntar, você gostaria de ser ali acusado por um promotor como Deltan Dallagnol, que fala de uma denúncia capenga e mesmo assim levar adiante? Lembrando que é promotor de justiça, ele não precisa necessariamente acusar, obviamente, todos os casos que caem no colo dele. E a denúncia capenga ainda ser aceita por um juiz, quer dizer, você gostaria de ser julgado por um juiz que aceita uma denúncia capenga e ainda assim faz uma sentença condenatória? Esse exercício de empatia tem que ser feito, né? Porque senão as pessoas não percebem a dimensão das injustiças que podem ser cometidas com qualquer um. Ô Glauco, a gente teve, ao longo dessa Lava Jato, muitas mortes, viu? Nós tivemos mortes no processo, você sabe muito bem. Tem pessoas aí que foram perseguidas, pessoas que morreram do quê? De hipertensão, de nervoso, de AVC. Isso tudo o que é? Isso tudo é resultado de nervoso, de tensão, de sofrimento. Teve uma pessoa que morreu no meio da audiência, Glauco. Eu não estou falando se aquele empresário tinha ou não tinha problema. Isso é uma coisa que tranquilamente o nosso sistema judicial consegue apurar. Agora, depois, acho que depois uns dias seguintes, o pai dele também faleceu caminhando na rua. Nós tivemos o caso do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi perseguido. Foram 150 policiais na universidade. Depois, acho que no mesmo dia ele foi solto. Depois disso, o rapaz se atirou lá do coisa de tanta vergonha que teve. Então, assim, ao longo dessa operação, ela causou muito sofrimento para as pessoas, muito sofrimento para diversas pessoas, e muitas, inclusive, foram absolvidas depois. Então, acho que isso tudo é muito preocupante e lamentável. Existem danos que, infelizmente, sequer podem ser reparados a essa altura. Fabiano, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, um prazer. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Conversamos aqui com o advogado, professor universitário, mestre e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo, Fabiano Silva dos Santos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.